quem só conhecia a história de Jesus, não conhecia o Jesus da história, porque é diferente, né? Quando a gente só ouve uma história, quando a gente conhece o autor dessa história. E aí, eu cresci naquela, assim, de indo pra missa, indo pro culto. Bem parecido comigo. Ah, é? Minha mãe se converteu quando ela teve um sonho de um arrebatamento. Tava todo mundo indo, só ela. Gente, imagina o pavor dela. Vou procurar uma igreja. E aí, nesse contexto, meu pai ainda não se converteu. A gente ficou 10 anos, pastor, orando pelo meu pai. E foram 10 anos que eu digo assim, que foi um tempo que Deus me ensinou a orar. Amém. Porque por muitas... As pessoas pensam assim, meu Deus, ficar 10 anos orando por uma pessoa é cansativo. Às vezes eu até desistiria. Só que eu tinha um foco. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente tinha um foco. Que era que meu pai se convertesse e que através da nossa vida, daquilo que a gente vivia, do nosso exemplo, ele pudesse ver Jesus em nós. Amém. Então, assim, foram 10 anos que eu, minha mãe e minha irmã realmente nos dedicamos em afinco, assim, orar. As três juntas estavam ligando na terra para que fosse ligado no céu. Exatamente, exatamente. Eu me lembro, assim, de criança, de pré-adolescente, assim, da minha mãe estrategicamente levando um filme de Jesus para que meu pai pudesse assistir, ali a sementinha pudesse entrar no coração dele. E nesse momento, assim, como eu ainda não tinha uma identidade muito firmada, porque eu não tinha ainda um caminho, né? Eu tava entrando nos eixos, eu me decidi por Jesus, mas não tinha me convertido. Isso quem me ensinou foi meu marido. Só que interessante, Deus ainda deu um jeitinho de te apresentar alguém que pudesse te discipular, vamos dizer assim, porque não, na verdade, antes do Jânio entrar, né? Hoje ele me ensinou isso, que eu ainda, naquela época, eu tinha me decidido, ainda não tinha me convertido, mas ainda não conhecia ele. Então, graças a Deus eu já encontrei ela convertida. Já era um caminho andado, né? Caminho andado, mas eu achei muito interessante essa vertente que a pastora entrou nessa questão da oração e do foco, porque hoje a gente está numa geração muito imediatista. Senhor, me dá, mas me dá agora no meu tempo. E às vezes a gente esquece que Deus tem o tempo dele de agir, né? Sim, Isso foi muito legal. E a Bíblia nos manda perseverar em oração, né? Exatamente, mas assim, pastora, tem que perseverar mesmo, não é só ter da boca pra fora. Porque hoje eu vejo muitas pessoas, a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar avançando. Mas assim, no primeiro obstáculo que vem, já desiste. Eu me lembro de vezes meu pai, né, totalmente sem muita sabedoria, falar, se necessário for, vocês dormem na igreja, porque eu não quero ver vocês falando de Jesus aqui. E quando a gente se deparava nisso, o fato de eu olhar para aquilo, meu pai não quer Jesus mesmo, eu vou chutar o balde, deixa ele falar, deixa ele com as bebidas, ele falava muito palavrão, deixa ele com a vidinha dele. Só que quando eu me via isso, era o momento que a gente mais se apegava e a gente mais falava, Jesus, o Senhor está vendo que meu pai acabou de dizer isso, mas eu creio que em breve eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente vai ver ele do nosso lado. Quantas vezes eu, minha mãe e minha irmã, a gente ia a pé para a igreja, e a minha mãe, a gente às vezes deixava meu pai lá sozinho e dá um apertinho no coração, pensava assim, a gente tá indo sozinho sem meu pai. E aí minha mãe falava assim, a gente tá andando aqui nós três sozinhos, mas em breve seu pai vai estar aqui de mão dada. Gente, era várias vezes que minha mãe profetizava. Eu lembro das irmãs lá da igreja. Enfim, é uma história bem... enorme. Mas aí nesse tempo... Sim. Daria outro podcast já daria outro podcast até só com a Pri. De Pri pra Pri, daí. Aí, ó, gostei. E aí, pastora, nesse tempo, assim, eu entendi que eu precisava encontrar um menino que era, né, porque ele é adolescente, os hormônios, né, que não se convertem em nome de Jesus. É bom saber disso, gente, já presta atenção. E aí eu pensei assim, tenho que encontrar um menino que é de Deus. E aí uma menina, que era uma amiga minha, me apresentou o primo dela pelo Orkut. Aí, ó, desmisericórdia. Vou te falar, enquanto isso eu estava chorando. Você estava chorando? Só um monte que as irmãs do Cote, que elas estavam profetizando e tal, só aguardando minha promessa. E ela tá... Não, eu ainda estava um pouquinho nova ainda. Eu tinha 15 anos quando eu conheci esse menino. Sim. E
nova, assim, mas que eu já tava pensando, ai, que dia que eu vou namorar, quanto que eu vou namorar, porque a gente quando é Começa a vir, porque daí você olha todos os amigos, né, tendo isso. Gera uma comparação, né? Com Ainda mais que a gente tá bem perto da data do Dia dos Namorados. Ai, é ótimo Meu falar Deus, sobre isso. gente, de verdade, eu falo por mim, era uma coisa assim, que quando chegava nessa época me dava uma... Eu ficava meio deprimido, sabe? Imagino. Eu ficava triste, eu falava, poxa, todo mundo tem alguém, eu não tenho ninguém. Bem no Dia dos Até que o Namorados. Senhor falou comigo, quem falou que você não tem? Ó. Você tem, só não foi apresentado. Começa a comprar profeticamente presente. Olha, E eu fiz já isso, dá gente. certo, já dá certo. Ó, eu já fiz isso e dá certo, tá? Por anos, eu guardava os presentes da Pri, profetizava e gerava minha esposa. Aleluia. No momento que ela chegou, eu já entreguei vários presentes pra ela. Os presentes que Ó. o Jânio me deu, todos têm a ver comigo. Uau. Todos têm Deus não erra. algo assim, olha, que é o meu número, é o jeitinho que eu gosto, é a minha cor. Poxa, todos os gente, que presentes. incrível isso, hein? Não teve Já nenhum que eu não foi gostei. Em vez de eu ficar deprimida, eu já fui comprar. Isso mesmo, então não Lança tá o pão namorando sobre ainda. as águas, Eclesiastes fala, né? Olha. Ah, E aí, voltando aí, eu conheci esse menino, só que esse menino era de uma outra cidade. E aí eu olhei assim, e aí a gente começou a conversar. nem tinha visto isso, gente. Olha isso. Conversar Mulheres. pela internet. Ele era filho de pastor, ele era cantava, Isso, pregava. Eu sou um pastor. Um pastor dos Sim, pastores. exatamente. Super social, assim, isso é sempre comum, né, pastor? Sim. A mulher é levada por aquilo que ouve, É. e o homem é levado por aquilo Vê. que vê. E ele sempre, assim, fazendo juros de amor, que ele ia pra minha cidade e tal, e eu me envolvi emocionalmente, sem conhecer ele pessoalmente, mas... Sem nunca ter visto. Sem Só nunca conhece a ter mulher, gente. E ele garantia que no final daquele ano ele ia pra minha cidade, a gente ia começar a assumir um namoro, e eu falei pros meus pais, né, que eu tava conhecendo ele e tal. Calma, pastor. Num belo dia... Olha. Ele simplesmente falou assim, depois da gente conversar por vários Já tava meses, envolvida já tava emocionalmente envolvida também. emocionalmente, crendo que ia dar super certo. Ele simplesmente, porque é aquela coisa, né? Tem gente que pergunta, namoro à distância dá certo? Até que dá se você tiver um tempo pra que essa distância se acaba, Resolva. né? Sim. E aí ele virou e falou assim, eu decidi que eu não quero ir mais. Olha só. E eu tava assim, olha, me envolvida num laço que depois eu fui ver, né? Que era um prato de migalhas que eu tava assim, Bem né, migalhas mesmo. Olha que banquete que Deus preparou. Meu pai, sabe aquela coisa? Quando o ótimo tá pra chegar, parece que você tá satisfeita com o bom. Ah, ótimo, amor. O excelente. Maravilhoso. O excelente. Gente, não aceite menos que, né? É isso. Inclusive, eu vou chegar nessa parte do excelente, por isso que ele frisa bastante. Amém. E aí eu pensei assim, aí nesse tempo eu fiquei muito mal, porque a gente Imagina. pensa assim, aquela questão, né, a questão física também é muito retrato do seu emocional. Então eu fiquei mal, fiquei passando mal mesmo, fiquei uma semana ruim. E nessa semana que eu fiquei ruim, eu fui pros pés de Jesus e comecei a questionar Deus. Ele falou que ia vir, esse menino era de Deus. Eu apostei todas as minhas fichas, a gente orou, era aquela oração, mas que era uma oração forçada. Sim. Deus, faz a sua vontade, mas no fundo é essa a minha vontade. Aham. E aí eu comecei a ser ministrada pelo Espírito Santo, que eu estava mais envolvida amando uma pessoa que eu nem conhecia do que meu próprio Deus. Meu Deus. Eu estava fazendo um ídolo no meu coração. E não era isso que ele E queria. quantas pessoas fazem isso, né, gente? Meu Deus. A idolatria E tem na que ser verdade, idolatria. a gente percebe, até por lidarmos com muito aconselhamento nessa área sentimental, que existe muito ídolo no coração dos jovens, de pessoas no geral, sobre essa área E é tão sentimental. real, pastora, porque assim, eu tava num momento de carência. Porque Claro. carência é o quê? Quando você derrama sobre uma pessoa um afeto excessivo que você acha que não vai encontrar em mais De um ninguém. vazio que tá aqui dentro Um vazio que você emocional. quer preencher de alguma maneira. Mas a pastora falou algo muito interessante no início, que era alguma coisa sobre identidade. Sim. E tem tudo a ver, né? Tudo, identidade, tá muito tudo ligado ao ligado. propósito de Deus, né, na nossa vida. E envolve todas as nossas áreas. Quando a gente não tem uma identidade firmada, a nossa vida É levado dele. Eu costumo falar para os adolescentes do Compassion Club que quem não sabe sua identidade é presa fácil pro inimigo. Porque É bem é isso.
Ponto, porque se você não sabe quem é, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Então, se essa sua identidade é presa fácil pro inimigo. E como a gente tá falando sobre vida sentimental, quando a gente não sabe a nossa identidade, quando a gente tá conhecendo alguém e tá envolvido e quer namorar, muita gente parece que liga um modo desespero. Aí, ó. E aí parece que qualquer coisa serve, né, amor? Qualquer coisa. Que vier, a mim não lançarei De forma nenhuma eu lançarei fora. Então, assim, isso pega a dica, tá? Porque aí, você que tá aí desesperado pra encontrar alguém, a sua cara metade, a tampa da sua laranja, esteja lá pra você achar que for. Tampa da panela, né? A metade da laranja. Eu fico pensando na tampa da laranja. Bem a tampinha da laranja. Pode virar o meme aí, ó. Tampa da laranja. Deu pra entender. A pessoa repulsa, assim, porque você tá tão desesperado que a pessoa fala assim, eu não vou querer uma pessoa desesperada. Claro, meu Deus. Eu quero uma pessoa que esteja totalmente pronta, uma pessoa que esteja convicta do que quer, não uma pessoa que esteja totalmente, assim... Até porque quando Deus fala, né, com Adão, não é bom que ele esteja só, ele iria gerar uma companheira que esteja idônea, que esteja à altura. Ou seja, primeiro Adão precisava ter alguém bem resolvido, para atrair alguém à altura dele. Ótimo, porque ninguém quer alguém seguro do seu lado. A gente quer segurança. A mulher, principalmente, também tem isso, né? Então, se você vê um varão aí atirando pra tudo quanto é lado, você fica, opa, nem vou chegar perto. É bem isso. Né? Então, isso acontece muito. Eles, às vezes, pastor, eu vou falar que eu sou pastora de jovens, né? Tem uns varão aí que acham que as mulheres não conversam umas com as outras e vai descobrindo as coisas. É isso aí, descobre, gente. Fica tão feio, né? Feio, gente, é bom. O irmão fica com o tal do Salomão, né? Misericórdia. 700 princesas, 300 concubinas. Faço não, velho. E aí veio esse momento de vocês se encontrarem, ou não? Depois desse sofrimento, como é que foi? Eu li uma frase que mudou toda a minha vida, do C.S. Lewis, que fala assim, olha, o coração de uma mulher deve estar tão bem escondido em Deus que o homem deve procurar nele a fim de encontrá-lo. E aí, quando eu li essa frase, nesse momento de dor, de frustração, de decepção, deixa eu colocar aqui no Tá, não tem problema. Eu pensei assim, o cara o homem de Deus, que Deus tem pra mim, vai me encontrar no coração dele. Amém. Meu Deus, me deu trabalho. Gente, foi anos subindo o monte, descendo o monte, fazendo propósito, orando, jejuando. Vocês não têm ideia. Mas era o preço, né? É o preço. É claro. Não precisa do que Deus te deu. E eu acho que nesse momento que ele brilhou excelente, que eu falei, Deus, que na hora que eu estava ali e eu ouvi do Espírito Santo, o que eu tenho pra você é o melhor. Amém. E aí eu comecei a orar, Deus, eu quero o seu melhor. Amém. Eu quero o seu excelente, o seu extraordinário. Eu quero aquele homem que seja o melhor, o homem que o Senhor desenhou pra mim. Porque se Deus desenhou Eva pra Adão, ele escolheu um homem que estava no coração dele pra mim também. E aí eu pensei, eu quero um homem que o Senhor desenhou, que é o meu número. E aí... É bem isso, né? Mas é interessante falar, pastor, aqui assim, ó. Eu realmente orei, busquei muito a Deus pela minha esposa, só que há sempre aquele momento da que a gente fraqueja, né? E eu me lembro que quando eu tinha 19 anos, eu estava numa fase assim que eu estava extremamente carente, até porque eu nunca tinha me relacionado, estava ali me guardando mesmo. E aí eu me lembro que havia muita pressão sobre mim. E aí as pessoas começaram, sabe, brincar, porque isso tem muito na igreja, né? E as pessoas não têm noção que isso é uma defraudação. E a Bíblia diz que é defraudação? É despertar no outro um sentimento que você não é capaz de suprir. Uau. E a Bíblia fala em Tessalonicenses, ninguém defraudeis. As pessoas às vezes levam só para a questão financeira, mas esquecem que existe defraudação emocional. E eu me lembro que o meu próprio pastor na época, né, figura de autoridade, falou... Cara, você tem tudo a ver com fulana de tal e tal. Não, chega junto e tal. E eu fui fazer isso, né? Porque eu tava carente e tal. E era agradável aos olhos. É bem aquilo. E eu me lembro que eu propus aquela moça para orar. E tem pessoas, pastor, assim, eu não quero entrar no mérito de que, Deus fez isso. Não, eu quero entrar no mérito que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, Ele não é Senhor apenas de uma área, mas é de todas as áreas da nossa vida.
E eu sempre orei, Deus não me deixe errar na minha escolha. Porque eu sei que se eu casasse com qualquer outra pessoa, Deus poderia me abençoar. Mas eu não queria só ser abençoado. Né? Eu queria viver a plenitude do propósito, que é o que eu vivo hoje. Que mulher que aceitaria 11 horas da noite, o bebê gravando depois de um dia, porque a gente vira de fato toda brincadeira, não. A gente até veio no carro conversando sobre isso. É bem isso. Né? Então, assim, ó, diante disso e diante de tantas coisas, sabe, que a nossa vida é extremamente corrida, tinha que ser a Pri. E eu me lembro que eu propus, resumindo toda a história, eu propus aquela moça para orar comigo, e no culto em que a gente iria começar a orar, veio uma pregadora de fora. Eita, a irmã do repeté do fogo. E aí? E aquela irmã colocou a mão na cabeça daquela jovem e falou assim: estão te empurrando um rapaz. Ele é de Deus, mas ele não é seu marido. Uau. E aí eu me lembro que aquela irmã, sem saber, colocou a mão na minha cabeça também. Sabe? Gente, é os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus. E ela falou assim, pôs a mão na minha cabeça e falou assim: por que você está tão ansioso? Eita, eu já te disse que não é ela. Trabalha para mim, porque enquanto você trabalhar para mim, eu vou trabalhar para você. Gente, eu achei assim, então é isso? Gente, eu saí fazendo evangelismo pela cidade inteira, fazendo visita. Eu vou trabalhar pro Senhor, então eu vou. Só que, na verdade, não era Deus querendo que eu trabalhasse para Ele, mas Ele trabalhar em mim. Tava te forjando. Era forjando, porque assim, ó, da onde que nasce Eva? É no momento em que Adão dorme e descansa. Amém. E muitas pessoas querem, como que eu vou viver a plenitude na minha vida sentimental? É no momento em que você descansar no Senhor. Quando você descansa em Deus, Deus trabalha para estabelecer o melhor dele para a sua vida.